Olá, meu nome é Roberta Brizola, eu sou astróloga e hoje eu tô aqui para contar para vocês a respeito desse período de Sol em Peixes, que vai do dia 18 do 2 ao dia 20 do 3. Pois bem, olha só, o Sol nesse dia 18, nessa sexta-feira, dia 18 de fevereiro, às 13 horas e 42 minutos, entra no signo de Peixes, entra na energia pisciana e entrega para todos nós um pouco não, muito dessa energia que a gente vai ter que ficar literalmente imerso ou submerso nela. Bom, mas do que é que fala a energia pisciana? Como a gente sabe, nem todos sabem, Peixes é o último signo do zodíaco. É ele que fecha, é ele que encerra algumas coisas e disse que ele tem um pouquinho dos outros 11 signos em si, um pouquinho de cada. Talvez, né, tenha esse entendimento ou essa percepção, porque a energia pisciana é uma energia extremamente maleável, né? Se molda, se adapta. Se é para ir para a direita, eu vou dar um jeito de ir para a direita. Se é para ir para a esquerda, eu vou dar um jeito de ir para a esquerda. A essência pisciana é adaptação nata, em si, pura. Muitas vezes, esse excesso de energia adaptativa ou excesso de energia mutável faz com que, muitas vezes, os piscianos ou quem tem excesso dessa energia, ou até mesmo a gente que agora vai ter que viver ela, esse excesso de energia mutável pode fazer com que a gente se perca um pouco. Como fica mais fácil de eu me adaptar a qualquer situação, eu perco um pouco dessa dureza, desse dinamismo que é necessário para trilhar o meu próprio caminho. Então, se abrir uma porta para a direita, mas não era muito o lado que eu queria, como eu estou maleável agora, como eu estou conseguindo me adaptar, eu posso entrar. Não era a minha história, não era muito o que eu queria, poxa, mas tá fácil, a porta já está aberta, né? Óbvio que essa capacidade de se adaptar, ela facilita as relações. Mas muitas vezes essa facilidade de se adaptar também dessa energia pisciana faz com que a gente saia da nossa própria rota. Não era para aquele lado que eu gostaria de ir, mas estava aberto e eu consegui, né, ter a flexibilidade e a capacidade de me adaptar. E aí eu fui e eu entrei. Então, tem um lado extremamente positivo dessa energia adaptável pisciana, que é a própria adaptação e a facilidade de se relacionar e se conectar com as outras pessoas ou com as coisas que não são nossas. E óbvio que tem esse efeito colateral também. Estou aqui tentando acalmar a Olivia, minha cachorrinha pisciana, porque ela está querendo fazer parte do vídeo. Então, vamos ficar aqui. Uma outra coisa, né, extremamente importante dessa energia pisciana é o lado emocional. Agora, até mesmo quem não sente muito, quem não se importa muito, quem acha que não se magoa, com essa energia pisciana que é extremamente emocional, vai ficar a flor da pele. Quem já tem isso, aumenta muito mais. Quem não tem, agora vai ter que aprender a lidar com as próprias emoções. Entender que está mais sensível, entender que as outras pessoas estão mais sensíveis também, então eu não posso, né, continuar na minha dinâmica normal e natural, porque às vezes uma palavra mais ríspida, algo mais até mesmo assertivo e impositivo vai ser tomado pela outra pessoa como, né, não uma agressão, né, mas como algo que feriu, algo que machucou, ou até mesmo a gente ouvir alguma coisa mais forte vai deixar a gente sentido e magoadinho. É para ignorar? É para fazer de conta que nada está acontecendo? Não, é para se utilizar de uma coisa chamada inteligência emocional e falar: poxa, sei que não foi sua intenção, mas a forma como você se referiu, a forma como você me interrompeu aqui, me deixou chateado, magoado, enfim. E por que isso é essencial? Porque cada energia de signo que vai sendo despertada ao longo do tempo, a gente estava com a energia aquariana, então era mais inovador e mais livre, agora é a energia pisciana e assim sucessivamente, é para a gente aprender determinadas coisas relacionadas àquele signo. Então o Sol entra ali, desperta aquela energia em todo mundo e a gente vai pegando, vai aprendendo, vai pegando ferramentas, vai aprendendo coisas novas. E a energia pisciana fala disso.
né? Fala de relação, fala de conexão, de pessoas, né? Fala dessa capacidade de adaptação, fala dessa sensibilidade emocional, e essa sensibilidade emocional traz uma criatividade muito grande para quem está precisando ter ideias, insights, criar coisas, escrever textos, encantar as outras pessoas, essa energia artística, essa energia criativa e essa energia extremamente com necessidade, inclusive, de se expressar pisciana, está disponível para todos nós e todos nós vamos poder aproveitar. Óbvio, tem um lado, como tudo na vida, tem um lado que a gente vai precisar ficar super atento, porque é um lado que não é muito positivo dessa energia pisciana, principalmente, que é vamos dizer, a criatividade ou as emoções em excesso, que muitas vezes leva a gente ao drama, né, a todos os exageros emocionais e até mesmo essa sensibilidade extrema fazendo com que a gente se abale emocionalmente. Então, pessoas que, né, já tem ali, já não tem um bom trato e um bom cuidado com o próprio emocional, pode ser que desçam alguns degraus agora, né, e fiquem ainda mais introspectivos, mais para dentro, sentindo mais, né, mais tristes, enfim, isso precisa ser extremamente cuidado nesse período. Uma outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção é com todos os vícios e escapismos, tá? Essa energia pisciana adora uma coisinha, seja ela qual for, para fugir da realidade, né? Seja viver no mundo dos livros, seja viver assistindo série, seja viver aí buscando alguns vícios, lícitos ou não, né? Então a gente fica todo mundo mais suscetível a querer fugir da dor, da realidade, buscando maneiras não tão interessantes. Tem maneiras que são extremamente interessantes e necessárias, inclusive, para a gente lidar com essa dor da realidade, né? Todos os processos terapêuticos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, inclusive, e a espiritualidade, filosofias de vida, escolas iniciáticas que dão um sentido, né, para tudo isso que borbulha dentro da gente, que a gente não sabe muito bem o que fazer ou como entender, né? Então, se você tá com essa bagunça interna aí dentro de você, não corra, não busque as formas negativas de escapar dela, e sim as formas positivas de entender, de tratar, de se entender, de se olhar e de conseguir fazer alguma coisa produtiva com esse aglomerado de emoções e sentimentos que estão aí dentro de você. Tem algumas outras coisas também que a gente precisa cuidar, que não são tão interessantes assim. Por exemplo, a preguiça, a indolência, o excesso de desculpas, traz uma certa energia de falta de foco também, porque como eu falei, essa energia pisciana ela é extremamente mutável, né? E ela é mutável e adaptável, então ela não tem muito esse centro, esse foco, né? O ideal é ficar rodando e circulando por aí o tempo todo, né? Então faz com que as coisas que exijam esse foco, esse centro, essa disposição única, central e focada, fiquem um pouquinho mais difíceis de serem desenvolvidas. O que é bom é que, entre aspas, aumenta a nossa visão periférica, então a gente passa a ver coisas que não estávamos vendo antes, sentir coisas que não estávamos sentindo antes, informações que não chegavam pra gente antes, agora como a gente tá com o nosso radar super aberto, vai chegar informações, ideias, criações, soluções, né? Toda essa movimentação que está dispersa ao nosso redor, agora com essa energia pisciana, a gente vai conseguir captar tudo isso para utilizarmos da maneira que melhor decidirmos e melhor seja de proveito próprio. Pronto. Quando o Sol passa por determinado signo, tem alguns signos que tiram muito proveito disso e tem alguns signos que têm um pouquinho mais de dificuldade, né? Quando o Sol passa pela energia pisciana, em primeiro lugar, os maiores beneficiários são os próprios piscianos, recebem a força, a luz, a energia, né? O próprio signo está extremamente fortalecido nesse período, então para os piscianos, toda essa energia é recebida. Os outros signos de água também são extremamente favorecidos. Câncer
e Escorpião, porque agora tá na água, tá na vibe, né, desses outros signos, então fica mais fácil de transitar pelo mundo. E também a gente tem alguns signos que não lidam muito bem com essa energia pisciana. Primeiro lugar que vai sentir mais forte o impacto são os virginianos, tá? Porque o Sol está no signo oposto, tira força, tira luz, foco, tira energia, né? Então os virginianos não vão estar com toda aquela disposição, não vão estar com toda aquela clareza mental nesse período, enquanto o Sol estiver em peixes. Os outros signos que têm dificuldade, né, o que vão ter um pouquinho de dificuldade agora, Sagitário e Gêmeos, né? Gêmeos porque já tem a ideia da mutabilidade e da dispersão, isso fica muito aumentado agora. E Sagitário, porque o grande foco, né, por ser um signo de fogo e um foco em ir, muitas vezes ir, fazer, resolver, né, centralizar as coisas, pode ser que agora que a energia esteja tão dispersa, não saiba muito bem andar em círculos tanto quanto será necessário fazer agora, né? A linha reta e direta não vai estar disponível, agora a gente precisa contornar as coisas para chegar lá, e essa não é muito a historinha dos diretos e retos sagitarianos, que vão ter um pouquinho de dificuldade nesse momento. Então, o que vai ser extremamente disponibilizado para todos nós? Emoções, conexão espiritual, autoconhecimento, autodesenvolvimento, capacidade de relação, a capacidade de ficarmos maleáveis, disponíveis para as outras pessoas, flexíveis, utilizando muito da nossa criatividade, da nossa intuição e recebendo todos os insights que o universo está mandando para a gente. O que precisamos? Cuidar, né, da dispersão, da falta de foco, da energia escapista, porque vai estar chegando mais sentimentos, talvez mais dores, e a gente vai querer achar qualquer forma possível, festa, bebida, livro, colocar a carinha ali e ficar o tempo todo no Netflix, escondidinho, para não ter que lidar com a realidade. Então, isso a gente precisa cuidar. Eu tô fazendo esse formato de vídeo um pouquinho diferente, né, nos últimos tempos, que conta o passo a passo do signo ou das energias daquele determinado período. E é o que eu vou fazer agora, né? Do dia 18 de fevereiro até o dia 20 de março, eu vou contar para vocês quais são os encontros ou desencontros do Sol ao longo desse trânsito, esses encontros e desencontros com os outros planetas que o Sol vai ter. Primeira notícia positiva, só temos encontros, né? Todo esse trânsito do Sol por peixes só tem encontros, só tem aspectos que são positivos, não tem nenhum aspecto que seja negativo, não tem nenhuma oposição, nenhuma quadratura. Porém, a gente tem um encontro com alguns planetas maiores, mais importantes, talvez algumas coisas mais densas, mas calma que eu vou contar para vocês. A gente vai entender juntos aqui o que podemos esperar desse período. Primeiro, que até o final de fevereiro não tem nenhum encontro do Sol com nenhum planeta, tá? A gente tem aí as configurações começando no dia 1º de março, tá? Então, no dia 1º de março ao dia 3 de março, o Sol faz um aspecto positivo com Urano, que é em sextil. Sextil é um aspecto de comunicação, de entendimento e de algumas trocas extremamente positivas, né? E isso vai trazer ainda mais forte pra gente nesse período entre o dia 1º e o dia 3, insights, ideias originais, ideias criativas e algumas oportunidades rápidas. Urano, ele é o planeta que traz as coisas muito assim, ó, no estalar de dedos pra gente, né? E Urano tá lá no signo de Touro, fazendo algumas mudanças, né, em todo o nosso sistema estrutural, né? Então isso quer dizer que com esse encontro do Sol com Urano, que vai acontecer lá no dia 1º ao dia 3 de março, pode trazer algumas mudanças rápidas e inesperadas, oportunidades de mudanças rápidas e inesperadas na nossa vida, principalmente de questão material, trabalho, oportunidades, negócios, esse tipo de coisa. Então fica super atento aí nesse período. Óbvio, a gente fica
né? Essa energia uraniana, ela tem alguns espinhos, então a gente fica mais reativo, né? Dando algumas respostinhas para as outras pessoas. Mas, num sentido mais amplo, tem essa grande possibilidade, né? De coisas que chegam de um momento para o outro, coisas que não estávamos esperando, e elas chegam e se apresentam, só que são rápidas, não dá tempo de pensar, não dá tempo da gente ficar fazendo grandes programações, também não era coisas que a gente estava esperando, é meio que em cima da hora, tá? Então fica super atento nesse período. Do dia 3 de março ao dia 7 de março, a gente tem o Sol em conjunção com Júpiter, ou seja, Júpiter está fazendo seu trânsito pelo signo de Peixes, né? Fica ali até maio, depois volta lá mais para frente, em setembro, se eu não me engano. E nesse período, do dia 3 ao dia 7, o Sol se encontra com Júpiter, né? Júpiter, todo lugar que ele toca, cresce, aumenta, expande, põe fermento. Então, a gente já vem aí de um período onde o nosso emocional está bastante exacerbado, e nesse contato do Sol com Júpiter, isso com certeza absoluta fica mais amplo, né? Tem algumas outras coisas que ficam amplas do Sol com Júpiter em Peixes. Por exemplo, o nosso desejo de realização, a nossa expectativa dentro da nossa vida. A gente quer mais, a gente quer vivenciar muito mais as coisas, a gente quer realizar muito mais. A gente olha para a nossa vida e pensa, isso aqui tá muito pouco, né? Eu quero muito mais. E isso é extremamente positivo. Esse é o lado positivo dessa conexão, dessa conjunção, né? De você olhar para a sua vida e falar, olha, nisso daqui eu posso crescer, isso eu quero me desenvolver, isso eu vou correr atrás para conseguir. Então, os nossos sonhos, eles ficam muito vivos nesse período, muito grandes e muito vivos. A gente consegue identificar com muita clareza o que não está satisfatório, o que está pequenininho e o que a gente pode querer e deve querer mais dentro da nossa vida. Tem um aspecto negativo, como tudo, tem dois lados, que é a gente ficar só no sonho, a gente tirar os nossos pés muito distantes do chão, né? De fazer esse crescimento ou de só ficar sonhando sem construir nada, né? Então a gente precisa, principalmente nesse período entre 3 a 7, né, cuidar um pouquinho mais, talvez nessa ansiedade rápida de conseguir rápido e fazer rápido, a gente colocar os pés pelas mãos, ou de a gente não pensar com clareza em relação àquilo que a gente está fazendo naquele momento. Óbvio, vai dar vontade de muita coisa mesmo. Só não esquece de manter o seu racional ligado para que você consiga aproveitar e construir e solidificar no chão, na terra, e não no ar, nas nuvens, tá bom? O próximo aspecto é do dia 11/3 ao dia 14, Sol em conjunção com Netuno, tá? E Netuno já é o planeta da espiritualidade, que já está no signo da espiritualidade, né? Fazendo contato com o Sol, que isso fica muito iluminado. Ele é o momento máximo de conexão, de espiritualidade. Faça seus pedidos, suas orações, suas rezas, seus banhos. Faça, seja lá o que for, da sua conexão com a espiritualidade, o que faz sentido para você. Então, até vou repetir a data, de 11 a 14, fica extremamente disponível essa energia espiritual, fica extremamente disponível as nossas emoções dentro da gente e fica extremamente disponível também todas as nossas ilusões, tudo aquilo que tira a gente da realidade. Então, se você tem alguma festa nesse período, não beba muito, né? Se você tem alguma coisa, né? Se você faz uso de alguma coisa, de algum remédio, algum medicamento, nesse período fica super atento porque estaremos mais sensíveis, absorvendo mais as coisas. Então, tudo aquilo que chega até a gente tem um efeito que é muito maior, né? Então, se antes você tomava, né, 2 drinks ali e estava tranquilo, pode ser que nesse período 2 drinks façam um efeito gigantesco em você. Mesma coisa para medicamento, mesma coisa para tudo isso que a gente ingere, né, no sentido de medicação, no sentido de não tão medicação assim, algumas coisas que aditivos, coisas para dar força, energia, coisas para se divertir, seja lá o que for, precisa cuidar nesse período, tá bom? Excelente para as relações, excelente para conexão com as outras pessoas, conexão espiritual,
criatividade. Então a gente vai estar nesse período com o fantástico mundo de Bob dentro da gente, para quem precisa escrever, para quem precisa criar conteúdo, tudo isso, né, histórias, seja lá o que for, tudo isso fica extremamente disponível e favorável. Vai estar todo mundo também meio iludidinho, meio românticozinho, às vezes em excesso. Então vai estar com estaremos com óculos cor-de-rosa olhando para o mundo e a gente precisa, obviamente, cuidar para onde que esse óculos cor-de-rosa está levando a gente. A próxima configuração é do dia 14 ao dia 17, que o Sol, então, em Peixes, fica em aspecto com os nodos lunares. Um sextil com o nó do norte e um trígono com o nó do sul. São dois aspectos que são positivos, tá? Mas nessa hierarquia dos aspectos, o trígono, ele é muito mais forte do que o sextil. E o trígono está acontecendo com o nó do sul, que está lá em Escorpião, que está trazendo pra gente uma limpeza kármica, tá? Então, nesse período, a gente passa por um tsunami de emoções de outros momentos. Um momento excelente para fazer limpezas, processos terapêuticos, colocar tudo para fora, colocar o nosso emocional para fora, colocar as coisas que a gente está pensando para fora, vai ser necessário, porque essa energia emocional, não só desse momento, para quem aceita isso, não só dessa vida, mas de outros momentos, de outras vidas, nosso passado de alma, aí está sendo colocado aqui pra gente. Vamos ter que limpar, vamos ter que, não tem outra palavra, é limpar mesmo, expurgar tudo isso. Então, tem que estar com a terapia muito em dia, tem que estar com abrir um espaço na nossa vida nesse período para tirar tudo isso de dentro, porque se isso ficar dentro, isso prejudica algumas outras coisas, vai prejudicar relações, vai prejudicar a nossa relação com a gente mesmo, então precisa tirar tudo isso e colocar tudo isso para fora. Depois, passado esse tsunami kármico aí, do dia 17 ao dia 20, o Sol faz um outro aspecto positivo, um sextil, com Plutão, que está lá no signo de Capricórnio. Plutão é outro planeta transgeracional, ele é um pouco mais pesado, ele é um pouco mais denso e ele fala de transformações. Ou seja, primeiro, do dia 14 ao 17, vem essa limpeza toda, a gente tira, a gente desafoga, a gente abre espaços dentro da gente mesmo. E na sequência, do dia 17 ao dia 20, o Sol faz esse contato com Plutão, que fala, pronto, você já limpou, agora você já pode mudar, agora você já pode transformar, agora você já pode dar uma direção ou uma ocupação para esse espaço vago e limpo e bonitinho que está dentro de você. Então, nesse período, entram algumas transformações de padrões, de sentimentos, de comportamentos, né, de tudo aquilo que a gente conseguiu limpar dentro da gente. É o momento da gente olhar e falar, olha, tem isso daqui, né, tem isso daqui que no momento não foi legal, mas eu consegui reciclar e agora eu vou dar um novo rumo, uma nova utilização para isso tudo, que não estava legal dentro de mim, mas que eu consegui resolver e agora é transformado de um jeito novo, de uma forma nova. E aí, a próxima configuração é já lá no dia 20, é onde o Sol entra no signo de Áries, inicia o ano novo astrológico, ano de Mercúrio, e com certeza absoluta vai ter muito conteúdo sobre isso aqui. Bom, finalizei, né, o passo a passo do Sol. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário, segue aqui, vai para o Instagram, tem muito conteúdo diário lá. Eu estou colocando agora, né, as previsões diárias nos stories. Então, se você gostou, vai para lá, a gente conversa e eu aguardo vocês nos próximos vídeos.